Olá, eu sou o enfermeiro Evandro Ramos, do nosso curso de capacitação em sala de vacina. Essa é a aula 2 do módulo 4, onde vamos abordar as falsas contraindicações a respeito da vacinação ou imunização. São exemplos de situações que caracterizam a ocorrência de falsas contraindicações, como, por exemplo, a doença aguda benigna sem febre, quando a criança não apresenta algum histórico de doença grave ou infecção simples das vias respiratórias superiores. Nesses casos, isso é uma falsa contraindicação para receber os imunobiológicos. A segunda situação importante que devemos pontuar é a prematuridade ou baixo peso ao nascer. As vacinas elas devem ser administradas na idade cronológica. Essa questão é bastante importante e a idade cronológica ela é contada a partir do nascimento. E nesse sentido, existe somente a exceção para a vacina BCG, que deve ser administrada somente em crianças com peso superior ou igual a 2 quilos. Outra contraindicação falsa é a ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma vacina. A exemplo de uma reação local, como por exemplo, dor, vermelhidão ou inflamação no local da injeção. Outra falsa contraindicação é a doença neurológica estável ou pregressa com sequela presente. Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita também é uma falsa contraindicação. Alergias, exceto as alergias graves a algum componente específico determinado do componente da vacina, como a anafilaxia comprovada, por exemplo, e a hipersensibilidade a algum componente da vacina. Também, dessa forma, consta como falsa contraindicação. Outra falsa contraindicação é a história de alergia não específica, tanto individual ou familiar, história familiar de evento adverso à vacinação, exemplo, uma convulsão, o uso de antibiótico profilático ou terapêutico e antiviral também é uma falsa contraindicação, o tratamento com corticosteroides em dias alternados em dose não imunossupressora também é uma falsa contraindicação geral. O uso de corticosteroides inalatórios ou tópicos ou com base de manutenção fisiológica também são contraindicações falsas para a vacinação. Quando o usuário ele é contato domiciliar de gestante, uma vez que os vacinados não transmitem os vírus vacinais do sarampo, da cachumba e da rubéola, essa também é uma situação de falsa contraindicação. Convalescência de doenças agudas também é uma outra situação de falsa contraindicação. Usuários em profilaxia pós-exposição e na reexposição contra a vacina da raiva inativada, internação hospitalar, mulheres no período de amamentação, considere as situações específicas de adiamento para a vacina contra a febre amarela, e todas essas também são falsas contraindicações. Bem, nessa aula nós vimos os itens importantes de falsa contraindicação de vacinação. Devemos saber e também construir essa informação, repassando aos usuários do SUS, que essas situações são sim falsas contraindicações e que a população que não esteja enquadrada em algumas dessas situações específicas pode sim receber os imunobiológicos dentro da idade cronológica e também dentro do calendário vacinal de maneira específica do Programa Nacional de Imunizações. Obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.